Bem-vindo de volta. Nessa aula a gente vai ver como utilizar um botão de pressão, ou seja, um push button, com o Arduino e fazer um LED acender utilizando esse botão. Aqui na minha tela inicial eu resolvi criar um circuito base para nossas aulas, para que toda vez que eu iniciar, ele inicie com uma cópia dessa base. Você pode fazer a cópia clicando aqui nessa ferramenta do seu projeto e escolhendo a opção duplicar. Então, quando duplicar, ele vai criar um novo, sendo a cópia daquele que você definiu anteriormente. Então, aqui em cima o nome aparece Copy of Arduino Base, que é o nome que eu dei para o meu projeto inicial. Então, a gente já vem com esse modelo aqui, utilizando um Arduino Protoboard, e o código apenas com o setup e o loop, para a gente poder desenvolver tudo a partir disso. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é do nosso LED, e do nosso resistor. A gente já utilizou em outras aulas. Vou utilizar um resistor 330 ohms. Vou rotacionar ele aqui. Posicionar ele daquela forma que a gente já conhece. Vou deixar ele nessa posição. Vou trazer o ground para este ponto aqui. Preto. E vou trazer o pino 7 para o resistor. Vermelho. Pronto, vamos utilizar essa configuração para fazer esse LED piscar com base na entrada de um botão. A gente vai utilizar esse mesmo botão que vimos no exemplo anterior. A gente viu que esses pinos aqui, eles são basicamente o mesmo ponto. Então, vou colocar algo aqui, é o mesmo que eu colocar algo aqui. Enquanto esses pinos paralelos aqui, eles estão desconectados, ou seja, tem uma abertura aqui que não conecta esse pino apenas quando a gente pressiona o botão. Dessa forma, eu posso utilizar esse botão conectado aqui na protoboard desse jeito. A gente já colocou um botão na protoboard em outro exemplo também, vamos fazer de forma similar. O que é que a gente precisa para interconectar um botão com o Arduino? A primeira coisa é o pino que a gente vai utilizar o botão, ele precisa ser mantido em um estado inicial. Esse estado pode ser o estado de nível lógico baixo, 0, ou pode ser um estado de nível lógico alto, 1. Para fazer isso, a gente vai utilizar um resistor. Dependendo do estado, esse resistor é conhecido como resistor de pull-up, se a gente mantiver no estado lógico alto, ou pull-down, se mantiver no nível lógico baixo. Geralmente a gente utiliza um resistor na ordem de 10K. Então, vamos escolher um pino aqui para utilizar. Eu vou utilizar o pino 2. Esse pino 2, ele vai ter que estar conectado ao terra. Eu vou manter o nosso pino em nível lógico baixo, através do resistor. Eu vou colocar o resistor aqui e vou trazer um terra para esse resistor. Vou colocar neste ponto aqui. Fazer as curvas aqui para ficar mais organizado. E então eu vou levar a saída aqui do outro lado do resistor para o pino que eu quero manter em nível lógico baixo. Eu vou trazer o pino para esse ponto. Vou fazer assim, aí eu vou fazer a curva. Vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar laranja para diferenciar. E vou ajustar aqui, fazer uma curva para não ficar tão sobreposto. Pronto. Então eu tenho aqui que o ground está indo para o resistor e do resistor ele está indo para o pino 2.
Então, esse pino 2 vai ser mantido em nível lógico baixo de forma forçada através desse resistor de 10K. Resistor, está aqui a definição. Agora que eu mantive um estado, eu preciso utilizar o botão para alterar esse estado de nível lógico baixo desse pino. E eu faço isso utilizando o botão e o estado do nível lógico alto, que é os 5 volts. Então, eu preciso levar 5 volts para esse pino através do botão, sempre que ele for pressionado. Como é que a gente pode fazer isso? Para ficar com um pouco mais de espaço, eu vou elevar esse botão aqui para esses pinos aqui em cima. Ele vai se conectar com os outros do outro lado, mas a gente não vai utilizar essa linha. Então, só para organizar um pouco mais, eu vou pegar este ponto, colocar no de cima, que dá a mesma coisa, e elevar isso aqui também. A gente não vai utilizar esses pinos, apenas esse outro lado do botão. O laranja pode passar por aqui, não tem problema. Se quiser organizar mais um pouco, a gente bota ele para cima. O circuito está da mesma forma, a gente só organizou visualmente algumas coisas. Por que eu fiz isso? Porque eu quero colocar 5 volts em um dos lados do botão. Vou colocar 5 VCC aqui, vermelho, fazer a curvinha aqui. Então está indo 5 VCC para cá. E eu quero levar esses 5 VCC para o pino 2. E o pino 2 está conectado aqui nesse outro ponto da protoboard. Então, se eu quiser levar para lá através do botão, basta eu tirar uma amostra daqui e trazer para cá. Vou botar vermelho também, porque continua sendo VCC. Então, o que é que acontece? Essa configuração, ela está colocando de um lado do botão 5 volts, que representa aí nível lógico alto. Quando eu pressiono o botão, ele leva esses 5 volts para o pino 2. Como tem um resistor aqui, esses 5 volts vai receber uma resistência, então ele não vai ser enviado totalmente aqui para o terra, para o ground. Ele vai levar a sua grande maioria da corrente aqui para o pino 2. Então, o pino 2 vai reconhecer isso e vai mudar de estado 0, que estava sendo levado pelo resistor, para o estado 1. Bem, agora a gente já pode fazer o código sabendo que o botão está no pino 2 e o LED está no pino 7. Vou abrir meu código agora e a primeira coisa que eu vou definir são algumas constantes. Então, o meu LED vai estar no pino 7. E o meu botão vai estar no pino 2. Então, na configuração de modo, do pin mode, eu tenho o LED, que é ligado ao pino 7, e esse pino 7 vai ser modo saída, output. E eu tenho um botão, agora BTN, está no pino 2, e esse botão ele vai dar entrada num nível lógico no pino 2, então o modo dele é input. Defini os modos agora de operação, então agora a gente vai ler o botão. Eu vou colocar agora uma variável de leitura para o botão. Colocar aqui em cima. Eu vou chamar de estado, tipo inteiro também. Ele vai receber o número 0 ou o número 1. Então, eu vou chamar de btn estado. E essa variável btn estado, ela vai receber o valor de acordo com o estado do pino 2. Então,
eu preciso utilizar uma função que leia o pino 2, ou seja, que leia o pino do BTN. E essa função se chama digitalRead, passando como parâmetro o BTN. Bom, agora que a gente já sabe qual é o estado atual do botão, ou seja, a variável BTN armazena esse estado atual do botão dentro do loop, eu preciso verificar se esse botão está pressionado ou não. No nosso caso, pressionado significa que a variável BTN estado vai estar em 1, e não pressionado, essa variável vai estar em 0. Existe uma forma da gente verificar isso de forma muito rápida, utilizando as estruturas condicionais. Em linguagem de programação, elas são bem comuns e muito similares em diversas linguagens ao que a gente vai ver agora. Para fazer essa verificação, a gente vai utilizar a estrutura condicional if. Ela funciona da seguinte forma: a gente utiliza a palavra if dentro dos parênteses. Após a palavra if, que pode ter um espaço aqui ou não, a gente verifica se a variável btn estado ela está igual a 1. E essa verificação é feita com 2 sinais de igualdade. Perceba, um sinal de igualdade é atribuição, é um operador de atribuição. Então, eu pego o valor que está aqui e coloco aqui. 2 sinais de igualdade é uma verificação de igualdade. Então, é como se a gente estivesse perguntando se a variável btn estado está igual a 1. Caso este conjunto aqui, caso esta condição seja verdadeira, o código vai entrar dentro das chaves dessa estrutura condicional if. Então, de uma leitura mais clara, é assim: se btn estado for igual a 1, então eu vou fazer alguma coisa. Esse alguma coisa eu vou utilizar como exemplo acender o LED. Então, digital write LED high. Se a variável btn estado for igual a 1, então eu vou acender o LED, ou seja, mandar o pino do LED para nível lógico alto. Agora, caso contrário, eu também posso tomar uma decisão. Se btn estado for diferente de 1, eu posso tomar uma decisão aqui utilizando o else, que faz parte da estrutura condicional if. Então, eu tenho um primeiro bloco que verifica se a variável é igual a 1. Caso isso seja verdadeiro, o código entre chaves vai ser executado. Pode ter várias linhas aqui, não tem problema, tá? Mais linhas de código. Aí eu fecho a chave. Se isso for verdadeiro, ele vai executar isso e depois vai começar a executar o código após a estrutura inteira. Se isso for falso e eu colocar o else não é obrigatório, eu poderia parar aqui, mas eu vou precisar do else para o nosso exemplo. Então, caso contrário, ou seja, se a condição for falsa, o código entre chaves após o else vai ser executado. E o que eu quero fazer aqui, nesse primeiro momento, eu quero colocar o LED para low, nível lógico baixo. Vamos executar esse exemplo. Bem, temos aqui o exemplo está executando. Se eu pressionar este botão, o LED acende. Se eu soltar o botão, o LED apaga. Por quê? Quando eu pressiono o botão, eu estou levando 5 volts através do botão para o pino 2. Isso significa que, quando o pino 2 está com 5 volts e a gente está verificando se o estado dele é 1, isso vai ser verdadeiro. Então, 5 volts no pino significa a leitura dessa função igual a 1. No caso contrário, ou seja, quando eu solto, o que está indo para o pino é apenas a conexão com o resistor através do terra. Então, esse pino vai estar em nível lógico 0, btn estado vai estar diferente de 1, e ele vai executar essa porção do código aqui. Pressionei, acendeu, soltei, apagou. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.